paz do Senhor mais uma vez a todos, a todas, mamães em especial, né? Quero falar para as mamães. Mais uma madrugada aqui que o Senhor me despertou para meditar um pouco sobre a sua palavra, sobre alguns assuntos específicos. E como nós trabalhamos aqui na congregação com crianças, hoje o Senhor me despertou para orar pelas crianças, né? Pelas nossas crianças, não só aqui da congregação, mas de uma forma geral também. Não é novidade para ninguém, né? Os ataques que as crianças têm sofrido, porque o inimigo das nossas almas, ele é sagaz e ele vai tentar atingir ao máximo quem é o futuro da sociedade, o futuro das famílias, o futuro da igreja. Então, o futuro, de uma forma geral, são as nossas crianças. E orando, fiz até uma oração rotineira e em seguida Deus me despertou, literalmente, assim, para orar de uma forma mais profunda. E também para falar um pouco sobre relacionamento, né? Relacionamento mães e filhos. Eu tenho 2 filhos e eu sei que não é fácil, né? Relacionamento nos dias de hoje não é fácil, porque se a gente não der a atenção devida para os nossos filhos, ele vai encontrar lá fora quem dê atenção para ele, e aí mora o perigo, né? Porque quem é essas pessoas que vai estar dando atenção para os nossos filhos? De que forma essa atenção vai estar chegando? Né? Vai estar chegando da forma correta ou com segundas, terceiras intenções? Então, eu queria falar um pouquinho sobre com base bíblica, logicamente, e um pouquinho sobre a convivência, nós com os nossos filhos, como identificar alguns sinais de que a criança está precisando de ajuda, de que talvez ela se aproximando de pessoas lá fora, né, do convívio familiar, ou mesmo pessoas próximas, será que ela teve algum direito violado? Será que ela está dando algum sinal, como por exemplo a rebeldia? Eu queria falar principalmente sobre esses sinais e em especial a rebeldia. Criança rebelde. Criança rebelde é um dilema, tanto em casa como nas igrejas, né? A gente costuma às vezes ver as tias do departamento infantil falando: fulano rebelde, criança rebelde, e cometendo às vezes até o grande erro de através disso, as atitudes, afastar essa criança. E é o que eu sempre falo, não importa se a criança conversa com os outros, se ela está inquieta, se ela está com características um pouco revoltadas, ou seja, não aceita uma correção, se a tia corrigir, sai correndo, se zanga. Mas afastar essa criança do convívio ali das outras crianças, dos trabalhos, dos cultos, e da mesma forma acontece na família, né? Afastar essa criança do convívio familiar nunca é a solução. Não, é convivendo que se aprende a conviver. Eu sempre digo isso. Mas quando eu mando ele para o culto infantil, ele começa a brigar com as outras crianças, então eu não vou mandar mais. Não façam isso, tá? Mande, porque é convivendo que se aprende. E às vezes, como será que nós, mães, nós, né, pais, reagimos diante de uma criança revoltada? Tia Ciane, o que você quer dizer com criança revoltada? É aquela criança que tem bloqueio para aceitar a correção. Você vai corrigir ela, falar: fulano, fulana, essa atitude está errada. E aí logo ela já berra: que a mãe só briga comigo, que a mãe só vê os outros faz, a mãe não diz nada, e quando é eu que faço, e sai, bate a porta. Com a tia da igreja do mesmo jeito, às vezes a gente fala: fulano, você tem que ficar dentro da igreja, se você ficar lá fora, você não tá protegido, então eu vou ligar para sua mãe e eu vou dizer que você não quer ficar dentro da igreja. Porque a tia sai zangada. Então são situações que a criança está demonstrando o quê? Uma agressividade, uma rispidez. E às vezes a gente não consegue identificar, acha que é só birra e manda a criança para lá. Eu sei que tem casos que mas pode ser que essas atitudes sejam para chamar a nossa atenção. Criança tem disso.
Se ele estiver querendo um pouco mais de atenção, tanto dos pais como das tias, de algum adulto, ele vai demonstrar alguma atitude incomum, né? Por exemplo, as demais crianças estão todas sentadas, todas comportadas. Aí ele começa a se levantar, caminhar demais e ficar muito inquieto. Não tô falando de crianças pequenas, tá? De crianças pequenas é natural que não consiga ficar muito tempo sentada. Estou falando de crianças maiores. Criança maiorzinha que já tem total capacidade e que você sabe que normalmente ela fica sentada. Mas aí, um certo dia, ela tá inquieta, ela tá com reações, atitudes que não é natural. Ela talvez está simplesmente querendo nos dizer, tia, né, no caso das tias do departamento infantil, estou precisando de ajuda. Tia, estou precisando de um diálogo, de um conselho, de um pouco de atenção. E quando for em casa, às vezes ela tá só querendo dizer, mãe, estou precisando de um pouco de atenção. Porque às vezes é muito fácil, a gente precisa hoje em dia trabalhar muito. O capitalismo prende muito a gente, aí a gente só tem acesso a tudo, inclusive comida, se tiver dinheiro. Então isso força muitas vezes nós mães a trabalhar duro, um horário 40, mais de 40 horas semanais por um salário mínimo, que a gente sabe que é bem pouco. E às vezes a gente quer simplesmente que as crianças entendam que olha, menino, eu não tenho tempo para ti, eu não tenho tempo para dar atenção para você, e a criança tem que receber aquilo ali, se adaptar, como assim, com perfeição. A gente quer que eles absorvam toda aquele choque de realidade. E às vezes a gente não tem aquela sensibilidade. Foi sobre isso que Deus me incomodou quando eu estava orando pelas crianças. Que às vezes tem crianças que estão dentro de casa assim magoadas, porque os pais acham às vezes que elas estão entendendo. Mãe principalmente, gente, porque a gente sabe que a atenção de pai é muito, muito, muito importante. Mas pai já tem aquela característica mais, né? Saiu para trabalhar, é mais natural para as crianças do que ficar sem a presença materna. Então, às vezes, a criança reage de uma forma que a gente não queria, que a gente não esperava que ele reagisse diante de uma determinada situação, como, por exemplo, da nossa ausência. Ah, menino, eu tenho que trabalhar. Tu não entendeu ainda não que eu tenho que trabalhar? E às vezes, a criança nos demonstra essa falta da gente, né? E às vezes é difícil para eles compreender. A mamãe tem que trabalhar, a mãe não pode me dar tanta atenção assim como eu gostaria. Mas o que eu quero pedir para nós, como mães, pensarmos, né, analisarmos que as nossas crianças são seres humanos, compostos de corpo, alma e espírito, assim como nós. Se nós, adultos, temos dias de profunda tristeza, e você sabe que a gente tem aquele dia que a gente tá triste, tem aquele dia que a gente tá para baixo, que a gente se sente abandonada, né? Tem casos que a mamãe pensa assim, as amigas me deixaram, ninguém me liga. Ou a mãe pensa assim, quando já tem filhas mais velhas, né? Como, por exemplo, mães de pessoas da minha idade, no caso da minha mãe. Tem dia que sente falta daquele movimento, daquela folia dentro de casa, sente tristeza, aí liga para as filhas, minha filha, tô com saudade e tal, às vezes chora. Então, da mesma forma, criança sente tristeza, criança sente carência, e aí que mora o perigo. Se nossas crianças se sentirem carentes, elas vão buscar atenção lá fora. E aí é que tá o perigo, porque o que tem de gente mal intencionada, disposto a dar atenção para os nossos filhos em troca de carícias, em troca de outras coisas, que vão oferecer coisas que não são adequadas aos nossos filhos, não tá no gibi. Então, falando agora um pouco com base bíblica, às vezes a gente, principalmente nós evangélicos, né? Às vezes a gente se atém muito, se prende muito, deixa eu ver se eu estou aqui. Lá em Provérbios, né? Provérbios capítulo 22, versículo 15, que diz assim: a insensatez, ou tem
traduções que vai dizer a loucura mesmo. A loucura está ligada ou entranhada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Aí, às vezes, a criança está meio rebeldinha e a atitude da gente é: pega a vara, vou tirar a loucura desse menino. Saiu, bateu a porta, saiu, foi ignorante com a tia do departamento infantil. Vou bater nesse menino. Não pega a vara, mas às vezes pega o cinto. Gente, pelo amor de Deus, não pega a vara, não. Porque nossas crianças têm também direitos, né? Integridade física, e a gente tem que corrigir de uma forma que não vá machucá-los. Mas às vezes, a mãe só pensa na vara, porque conhece. A Bíblia diz, menino, que a loucura tá entranhada na tua mente, mas eu vou tirar na vara e vem a lenha no menino. E às vezes a gente não entende que eles são compostos de corpo, alma, espírito, eles ficam tristes. E se pra gente que é adulto às vezes é difícil compreender certas situações, gente, imagina pra uma criança, tá? A gente trabalha hoje em dia, a gente tem a correria e às vezes a criança sente falta de um diálogo. Então eu quero focar aqui na palavra diálogo com base bíblica agora, porque eu quero que a gente esqueça um pouquinho, sabe, o versículo da vara, porque tentemos focar mais na palavra disciplina do que na palavra vara, entendeu? A vara da disciplina, eu não creio que esteja falando da vara objeto, mas de limites, de regras. Isso não pode, eu estou lhe ensinando que não pode fazer isso e tal, tem que respeitar, tem que amar, tem que se colocar no lugar do outro, tem que obedecer. É disciplina. O teu limite é até aqui, daqui para lá você não pode ir. É disso que eu acredito que Provérbios está dizendo. Eu não acredito hoje em dia que seja vara objeto, entendem? E sim correção, limites, imposição, pelo bem da própria criança. A gente fica com medo dessa geração de hoje em dia que os pais acabam às vezes dando tudo, né? Por outro lado, tem os dois extremos. Você nem pode abandonar a criança, deixar ela se virar com os próprios sentimentos, né, com as próprias tristezas, as próprias carências, e também não pode dar excessivamente tudo que a criança quiser. Não, a criança tem que aprender desde cedo a ouvir não, isso hoje não, até porque até Deus nos diz não, como pai amoroso, porque ele sabe que nem tudo que a gente pede convém, né? Tudo me é lícito, nem tudo me convém. Às vezes eu peço algo pro Senhor, de lá ele olha e fala: minha filha, isso não é bom para você nesse momento, portanto eu não vou lhe dar. Como é que nós, pais humanos, nos achamos que estamos no direito de dar tudo, assim, né, para a criança, sem limites e sem reserva, não é verdade? Sabendo que talvez isso vai machucá-la. E hoje em dia, com as tecnologias, então a gente tem que analisar muito, pensar muito bem, né, sobre isso, para não deixá-las vulneráveis a pessoas más. Temos que ter consciência que o mundo tem pessoas más, nós temos como obrigação, isso tanto é bíblico como é letra de lei, né? Temos que proteger as nossas crianças. É dever da família, da sociedade em geral, da comunidade, do Estado, proteger a criança, o adolescente. Então agora, falando da Bíblia, né, eu quero ler bem aqui em Efésios, capítulo 6, onde fala: filhos, obedeçam vossos pais. É importante a gente estar falando isso para eles. Meu filho, é bíblico, viu? Obedeça papai e mamãe, pois isso é justo. Afinal, pai e mãe se sacrificam muito pelos filhos. Honra teu pai e tua mãe, é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Eu falo muito isso para as minhas crianças. Tento muito influenciar as crianças na igreja, né? As crianças que eu acompanho, a serem filhos obedientes, porque isso é bom tanto para os pais quanto para eles, e muito mais para eles, porque a promessa é para eles, né? Sejam filhos obedientes e tem promessa.
E no versículo 4 é para nós, pais, vem dizer assim, ó, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Na minha linguagem diz, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. E o que é criar segundo a instrução e o conselho do Senhor? É criar ensinando a palavra. Isso é criar segundo o conselho e a instrução do Senhor. É você pegar a Bíblia, tirar um tempinho para o seu filho e dizer, ó, meu filho, vamos ler a Bíblia. Ó, aqui está dizendo que os filhos que obedecem os pais têm vida longa e feliz. Olha, Jesus andou na terra, Jesus ensinou isso, isso e isso. Né? Isso é o correto. Tá? Então, por maior que seja a nossa correria, o que eu quero trazer como alerta para nós, né? Não é só para os outros, que a palavra é a espada de dois gumes, ela já penetrou aqui antes de chegar aí. Então, como pais, como mães, vamos dar mais atenção para os nossos filhos. Sabe aquele dia de folga que você tem, que nós temos, né? Eu que sou autônoma, tenho que fazer minha folga, né? Mas sabe aquele dia de folga que a empresa dá, ou que você tira para você limpar a casa, lavar a roupa, né? Fazer faxina, fazer feira? Acha um tempinho, 10, 15, 20 minutos, meia hora, para encaixar um horário com seus filhos nessa folga. Eles vão se sentir importantes, eles vão se sentir amados, eles vão se sentir acolhidos. E vamos evitar que eles precisem ir buscar essa atenção lá fora. Vamos evitar que eles precisem e curar suas carências lá fora. Vamos entender, em nome de Jesus, que as nossas crianças têm corpo, alma e espírito, assim como nós. Que assim como nós temos tristezas, dúvidas, né, descontentamentos, eles também têm. E essas necessidades cabe a nós supri-las, tá? Quero esclarecer que eu não sou nenhuma especialista na área, né? Nem estudo pedagogia, estudo serviço social, mas estou estudando o estatuto também da criança e do adolescente. E eu acho que toda mãe, todo pai deveria sim buscar conhecer, porque ele nos mostra a criança como um ser humano completo também. E também devemos buscar base bíblica, porque nós temos base bíblica, né? Para isso também. Para criar a criança no caminho certo, né? Para criar a criança da forma correta. Todos nós erramos na criação, isso é natural. Eu tenho plena consciência que já errei muito, mas o importante é estarmos buscando sempre melhorar e sempre buscando proporcionar para as nossas crianças uma vida saudável, uma vida feliz, uma vida plena, uma vida alegre, para que eles possam crescer e se tornar adultos alegres, adultos criativos, adultos que vão saber viver nesse mundo, que vão saber fazer a diferença nesse mundo também, né? Ser uma bênção para a família, para a sociedade, e nós, pais, seremos os maiores beneficiados, né? Criando filhos saudáveis, que eles vão crescer e a gente vai poder ver eles trabalhando, ajudando, né? Servindo na casa do Senhor, servindo a sua comunidade, sendo uma bênção em todas as áreas da vida deles. É isso que eu desejo para todas as crianças que eu acompanho, assim como eu desejo para os meus filhos. Pleno desenvolvimento, né, em todas as áreas, físico, psicossocial, todas as áreas, desenvolvimento pleno e saudável. Então, vamos deixar um pouco a vara e vamos na disciplina, mas na disciplina segundo os mandamentos do Senhor e segundo também o que é correto, segundo as leis, né? Toda autoridade é constituída pelo Senhor. E vamos fazer aqui, ó, igual Efésios fala, segundo a instrução e o conselho, tá? Conselho. Ah, se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Pais e mães, não vamos desistir do conselho, tá? Vamos seguir aconselhando os nossos filhos. Quando os meus filhos erram, eles costumam falar que a meia hora de conversa, né, funciona. Mãe,
dá sono, que eu falo, menino. Chega, eles cansam de escutar, mas a gente não pode desistir nem abrir mão do conselho. Amém? Peço desculpa pelo vídeo muito longo, mas eu disse pro Senhor, que o Senhor me instrui a falar para ajudar os pais, as mães, dentro das minhas poucas palavras, dentro das minhas limitações, mas no que o Senhor colocar no meu coração, especialmente nas madrugadas, eu vou passar, eu vou fazer a minha parte. Então, espero que esse vídeo sirva para nos instruir como mães, a contemplarmos nossos filhos na sua completude, né, de forma geral, e poder ajudá-los, auxiliá-los, sermos essa mãe amiga, essa mãe que escuta, essa mãe que dá conselho, essa mãe que briga, é melhor do que deixar no erro, né, se afundar no erro. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos orar, tá? Nos ajude em oração pelas nossas crianças e por todas as crianças do mundo. Todas precisam de Deus, precisam de ajuda, precisam de auxílio. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém?